Fala, galera do canal Flamengo Sem Limites. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 33, gravado neste domingo, dia 1º de outubro. Flamengo arranca a vitória suada contra o Bahia. Flamengo, atuando no Maracanã, venceu o Bahia pelo placar de 1-0 com um golzinho de pênalti marcado pelo atacante Pedro aos 15 minutos do segundo tempo. Um pênalti até certo ponto polêmico, pois os jogadores do Bahia, como a torcida do Bahia, reclamaram bastante da marcação deste pênalti, que deu a vitória ao Flamengo e, de certa forma, trazendo um pouquinho de paz para a torcida do Flamengo, para os jogadores e dando, quem sabe, um alívio na pressão que existe dentro do clube rubro-negro. O Flamengo iniciou a partida numa formação praticamente idêntica àquela que havia jogado contra o São Paulo na Copa do Brasil, com exceção do meia de Arrascaeta, uruguaio que vem se recuperando de uma lesão na coxa, jogou meio que no sacrifício naquela final contra o São Paulo semana passada, e ontem ele foi poupado e em seu lugar entrou Everton Ribeiro. E só que essa escalação praticamente idêntica à da final contra o São Paulo tiveram algumas nuances diferentes do ponto de vista do posicionamento dos jogadores em campo. Vamos ver isso no nosso campinho, na nossa prancheta virtual. Como a gente pode observar, o Flamengo foi a campo com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, como eu disse, no lugar de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Por que eu disse que a escalação foi praticamente a mesma, mas a disposição dentro de campo ela foi um pouco diferente daquela final contra o São Paulo. Naquele jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, na época o técnico Jorge Sampaoli, agora ex-técnico do Flamengo, ele escalou o Arrascaeta aqui na função do Everton Ribeiro, só que invertido com o Gerson caindo mais pela direita, o Arrascaeta flutuando aqui na região central e o Bruno Henrique mais aberto, um pouco mais distante do Pedro. E dentro dessa disposição tática que o Sampaoli armou naquela partida, esbarrava sempre no problema que eram as subidas muito tímidas do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas praticamente não apoiava quando o Bruno Henrique jogava bem espetado, bem aberto pelo corredor lateral esquerdo. O que o Mário Jorge, técnico do Sub-20 e atual técnico interino do Flamengo, fez? Essa, a meu ver, já foi uma mudança bem significativa, que foi trazer o Bruno Henrique para um pouco mais perto do Pedro, o Gerson caindo pelo lado esquerdo no meio de campo, mas tendo liberdade para circular, o Everton Ribeiro na armação mais pelo lado direito, como um meio armador realmente. Essa disposição aqui trouxe dois fatores que me chamaram muito a atenção durante a partida. Primeiro, foi a ultrapassagem, a chegada do Eric Pulgar pisando na área várias vezes, sendo um jogador muito importante. Ele já havia sido importante naquela final contra o São Paulo, inclusive no lance do gol do Bruno Henrique, em que ele recebe a bola e chuta para a defesa na época do goleiro Rafael do São Paulo. O Bruno Henrique pega o rebote, bate nele e entra. Ontem o Pulgar fez várias vezes esse movimento. É o que eles chamam lá na Europa de box to box, né? O meia box to box. É o cara que vai circulando pelo corredor central, aparecendo como elemento surpresa, pisando na área, batendo pro gol, dando passes, etc. O Thiago Maia um pouco mais preso à marcação, e no momento da saída de bola, ele fazia a saída de 3, com Fabrício Bruno, Thiago Maia e Léo Pereira, liberando o Wesley e, principalmente, liberando o Ayrton Lucas. Então, o Flamengo, ele praticamente atacava com dois pontas bem abertos, no caso o Wesley, e do outro lado o Ayrton Lucas. Ele tinha presença de área tanto com o Bruno Henrique quanto com o Pedro e dois meias que eram responsáveis pela armação do time. Então, essa disposição dos jogadores em campo, eu achei bem significativa essa mudança, porque permitiu que o Ayrton Lucas, mesmo que de forma tímida, né, ainda é
ainda está longe daquele Ayrton Lucas do primeiro semestre. O Ayrton Lucas fez várias ultrapassagens, fazendo as jogadas mais de linha de fundo pelo lado esquerdo. Então, essa disposição tática do Flamengo, eu achei que foi um dos pontos positivos do jogo de ontem. Mesmo que tenha sido uma melhora tímida do ponto de vista de execução e de placar, mesmo porque, no meu entender, eu vejo que muitos jogadores, muitos atletas, eles estão com um problema de falta de confiança em executar determinadas jogadas dentro das partidas, mas principalmente ontem isso ficou muito evidente. Determinadas tomadas de decisão que deveriam ser feitas com um pouco mais de, digamos, de eficiência, esses jogadores, eles têm pecado muito nessa escolha de fazer determinado movimento, de fazer determinado passe, de chutar no gol, né, de prender a bola, de passar em determinado momento da partida. Então, eu achei que essa melhora tática favoreceu o surgimento da possibilidade de haver uma melhora, principalmente de jogadores que estavam em ladeira abaixo. Um deles, inclusive, o Ayrton Lucas. O Mário Jorge falou sobre isso após a partida, destacando que ele pretende, enquanto ele estiver no comando do time de forma interina, ele tenta resgatar alguns jogadores, colocando esses jogadores para fazerem as funções que eles se sentem mais confortáveis dentro de campo. Isso, a meu ver, já é um ponto muito positivo se compararmos com o que era a gestão do futebol do time do Jorge Sampaoli, que pouco conversava, pouco dialogava, era cabeça dura, inventava determinadas situações, como aquela de escalar 3 atacantes na final contra o São Paulo, sem ter preparado o time para fazer aquilo. Então isso, para mim, ao meu ver, ontem já foi um aspecto positivo com o time do Mário Jorge. O Bahia, em contrapartida, teve praticamente 3 grandes chances no jogo. 2 delas nos primeiros minutos do primeiro tempo, em saídas de bola errada, principalmente do Thiago Maia, mas que depois se ajustou dentro de campo. E no segundo tempo, num contra-ataque, com o Bahia, com um jogador a menos, conseguiu efetuar um contra-ataque que, para sorte do Flamengo, o atacante baiano chutou, mas não chutou de forma eficiente, e o Rossi fez a defesa. Então o Bahia praticamente só teve essas 3 oportunidades. O Flamengo, por outro lado, foi um time que entrou um pouco melhor do que os últimos jogos do Flamengo, talvez tentando dar uma resposta ao seu torcedor, um destaque positivo, como eu já disse, para o Pulgar, jogador que atuou muito bem no jogo de ontem, principalmente nessa transição defesa-ataque, aparecendo como elemento surpresa, e também batendo 2 faltas que levaram muito perigo ao gol do Bahia. Uma no final do primeiro tempo, que ele acerta o travessão, e outra no segundo tempo, em que a bola passa pertinho da trave esquerda do goleiro do Bahia, levando muito perigo. O Pulgar, esse inclusive, que era destaque atuando na Europa como batedor de falta. Então, de repente, está aí a saída para o Flamengo, fazer as pazes com os gols de falta que andam tão escassos já há muito tempo, há muitos anos. Além do Eric Pulgar, outro destaque que eu trago também foi o destaque do Everton Ribeiro, que atuou no lugar do Arrascaeta, como eu já disse, e teve um bom desempenho comparado a partidas anteriores, em que o meia estava indo muito abaixo dentro dos jogos. Ontem ele apareceu distribuindo bastante ali as bolas para os atacantes, dando chute de fora da área perigoso, dando alternativa de passe junto com o Wesley pelo corredor lateral direito. Então foi um Everton Ribeiro que mostrou um pouquinho daquele Everton Ribeiro que a gente estava acostumado a ver em outras temporadas. No segundo tempo, o Bahia comete uma falta na entrada da grande área, onde o Gerson fez grande lance individual, e o zagueiro Canu puxa a camisa do Gerson, aqui por trás, pela gola, e derruba o meia do Flamengo, o Sávio Pereira Sampaio, que é um árbitro péssimo, deu cartão amarelo, mas o VAR chamou o Sávio até o monitor para mostrar ao Sávio que o Gerson ele iria em direção ao gol, e o Canu era o último homem, antes do goleiro, obviamente.
Então isso impediu um lance claro de gol para o Flamengo. Dessa forma, o Sávio voltou atrás, anulou o cartão amarelo e deu cartão vermelho para o Canu, isso aos 2 minutos do segundo tempo, deixando o tricolor baiano com um jogador a menos. E isso, de certa forma, favoreceu a equipe do Flamengo com uma superioridade numérica de jogadores dentro de campo. Aos 10 minutos, o VAR, mais uma vez, entrou em ação. Dessa vez, para quê? Para avaliar um lance que seria pênalti em cima de Bruno Henrique. Pênalti esse cometido pelo lateral Gilberto, tão conhecido do futebol carioca por ter atuado nos outros 3 rivais do Flamengo no estado do Rio. E o Gilberto chuta o pé do Bruno Henrique, mesmo que de forma não violenta, mas dessa forma ele acerta o Bruno Henrique. O Bruno Henrique cai, dá aquela valorizada, o Sávio automaticamente aponta para a marca da cal, para a marca do pênalti, e o VAR decide manter a decisão, né? Decisão final, pênalti. Com isso, o Pedro, 5 minutos depois de toda essa análise do VAR, da pressão do time baiano, o Pedro pega a bola, bate e faz o gol que daria a vitória ao Flamengo pelo placar de 1-0, um placar mínimo, um placar suado, mas muito importante, principalmente do ponto de vista da classificação no Campeonato Brasileiro, mas também do ponto de vista da confiança para esse time que vai voltar a campo somente daqui a uma semana e durante esse período vai poder se preparar com um pouco mais de folga na pressão psicológica e da pressão da torcida que vai cobrar desse time desempenho melhor e uma classificação minimamente honrosa dentro do Campeonato Brasileiro. Aos 27 minutos, o Everton Ribeiro, como eu disse, que foi um dos destaques da partida de ontem, faz um belo cruzamento na cabeça do Bruno Henrique e cabeceia, só que a bola vai na direção do goleiro do Bahia, o goleiro Marcos Felipe, fazendo a defesa, impedindo que o Flamengo ampliasse o marcador no segundo tempo. Com 31 minutos, uma grande chance para o Bahia, como eu já disse, em contra-ataque, mas a finalização não foi precisa e o Rossi fez a defesa. Logo em seguida, aos 32 minutos, Everton Cebolinha, que havia entrado no lugar de Bruno Henrique, que havia sentido dores na sola do pé, pediu para sair, estava com incômodo, com um pouco de dor. O Mário Jorge colocou o Cebolinha em seu lugar. O Cebolinha fez grande jogada pela ponta esquerda, tirou 2 zagueiros do Bahia da jogada, 2 marcadores do Bahia da jogada, realmente um lance muito bonito, num drible só. Só que na hora de tirar o 10, ele chutou fraco e o goleiro Marcos Felipe fez a defesa. Foi o único lance também do Everton Cebolinha na partida, ele que tem entrado nas partidas e não tem atuado bem há muito tempo. Daí adiante, depois desse lance do Everton Cebolinha, foi só administrar o jogo, o Flamengo administrou o tempo, fez o jogo passar, picotou a bola, esfriou o jogo para segurar o placar magro, mas como eu disse, muito importante. Ao fim da partida, o Gerson foi perguntado sobre essa questão da saída do Jorge Sampaoli, eles que trabalharam juntos lá no Olympique de Marseille, na França, então o Gerson já tem um certo conhecimento maior do Sampaoli no que diz respeito ao trato, à relação. E vamos ver então o que o Gerson falou sobre o técnico Jorge Sampaoli e sua passagem meteórica, rápida, pelo Flamengo. Vitória muito importante, a gente estava precisando ganhar, né? A gente vem de... empatamos contra o Goiás, empatamos lá contra o São Paulo, onde tirou o nosso título. No meu modo de ver, fizemos uma boa partida, mas não foi suficiente para a gente sair campeão. Uma nova etapa, cara, uma nova etapa. Agora a gente tem um novo comando. O Flamengo não pode parar, então a gente agradece ao Sampaoli e à comissão, mas o Flamengo não para e a gente tem que continuar. Você que conhece tão bem o Jorge Sampaoli, Gerson, consegue fazer uma avaliação de por que não funcionou? E o quão é importante ter logo um treinador efetivo? Cara, eu acho que quem sou eu para falar que se funcionou ou não funcionou, né? Eu acho que é uma nova etapa, cara. Tenho todo o respeito, todo o carinho, admiração por ele, por tudo que ele fez por mim, mas agora é levantar a cabeça e seguir, porque agora é uma nova etapa, como eu falei, a gente tem que mudar a chave.
Infelizmente, o que passou, a gente tem que seguir porque o Flamengo não pode parar. Como a gente viu, o Gerson falou, mas não falou grande coisa assim, né? Valorizou mais a questão de que o Flamengo não pode parar. Nesse ponto eu concordo com ele, não pode ficar pensando no que passou, no técnico que foi embora, que saiu, que não fez um bom trabalho. O mais importante para o Flamengo é a instituição, é a sua camisa, é a sua torcida. Então, o Gerson, nesse ponto, está certo de não ficar remoendo. A vida segue. Sampaoli vai seguir a sua vida em outro clube, em outro trabalho. E os jogadores do Flamengo têm que seguir também o seu caminho e dar, como eu disse, a mínima satisfação para a torcida do Flamengo, que anda muito de cabeça inchada nesse ano de 2023. Vamos ver agora as estatísticas do jogo. Posse de bola, 67% a 33% para o Flamengo. 15 finalizações contra 6 do Bahia, sendo 5 no gol, do Bahia 4. Finalizações para fora, 5 do Flamengo, 2 do Bahia. E chutes travados, 5 do Flamengo, nenhum do Bahia. 12 escanteios para o Flamengo contra somente 2 do time baiano. O equilíbrio até no número de faltas, não foi um número de faltas tão excessivo assim. Grandes chances, 2 do Flamengo, 1 do Bahia. Contra-ataque, somente 1 do Bahia, que foi aquele que eu citei com relação à defesa do goleiro Rossi. Finalizações de dentro da área, 8 do Flamengo contra 5 do Bahia. E de fora da área, 7 do Flamengo contra 1 do Bahia. O número de passes, o Flamengo, como ficou mais tempo com a bola, trocou mais passes do que o time baiano, 533 a 270. Com relação aos cruzamentos, o Flamengo cruzou 28 bolas, até um número elevado. Só acertou 4, aproveitamento baixíssimo de 14%. Agora, as áreas do jogo, vamos observar que o Flamengo ele ficou muito mais no campo de ataque do que o time baiano. 41% do jogo o Flamengo no campo de ataque e o Bahia somente 18% no seu campo de ataque. O jogo dentro do meio de campo se desenrolou com 41%. Até chamou a atenção exatamente esse equilíbrio entre a presença no meio e no ataque, no caso do Flamengo. Agora vamos trazer a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Aqui a tabela de classificação do Brasileirão, que teve a sua última partida disputada agora há pouco entre Red Bull Bragantino e Palmeiras. O Red Bull Bragantino venceu de virada pelo placar de 2-1 e dessa forma ultrapassou o Flamengo na tabela de classificação. O Bragantino pulou para a segunda colocação, ultrapassando o próprio Palmeiras, inclusive. O Flamengo caiu para a quinta posição com 43 pontos. O Botafogo, líder Botafogo, joga somente nessa segunda-feira, dia 2 de outubro, contra o Goiás no estádio Newton Santos, podendo voltar a pontuar no campeonato e dessa forma manter sua liderança folgada ou perder pontos e dar esperança a essas equipes que estão aqui embaixo, atrás do Botafogo, incluindo o Flamengo. Tarefa muito difícil, mas não é impossível, pois a matemática permite que o Flamengo ainda possa sonhar com um título, muito que remoto, mas um título brasileiro. A próxima partida do Flamengo será no próximo sábado, dia 7 de outubro, às 21 horas, partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida disputada no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo, lá em Itaquera, Corinthians e Flamengo. Corinthians que vem numa pressão danada, brigando contra o rebaixamento, só está a 4 pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento. Então o Corinthians aí muito pressionado, com uma troca de técnico também que aconteceu agora recentemente, a saída do Vanderlei Luxemburgo e a entrada do Mano Menezes, que na primeira partida contra o São Paulo foi derrotado por 2-1. Então promete ser um jogo com muita pressão para cima do Corinthians e que de repente o Flamengo, com essa vitória sobre o Bahia, pode ir jogar um pouco mais leve e dessa forma vencer o Corinthians para manter acesa aquela chama baixinha, pequenininha, de quem pode ainda conquistar o Campeonato Brasileiro. Então, galera, pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Uma boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.